Oi, o objetivo desse vídeo é ajudar vocês a ficarem mais à vontade com o Manual de Normalização da Unifal, né, que é um livro que apresenta as principais regras da ABNT para a formatação de trabalhos aqui na Unifal. Ele é bastante útil porque se você seguir ele, ninguém pode te criticar. Né? Ele serve para indicar como que a gente deve formatar os nossos trabalhos aqui. Ele é basicamente as regras da ABNT, mas com um ou outro detalhezinho. Né? Mas de qualquer jeito, ele é a autoridade aqui na Unifal. Tem o link para ele aqui no meu site, né, naquela página de informações básicas, mas você pode colocar só Manual Normalização Unifal no Google que vai aparecer o primeiro link. Como ele tem muita imagem, ele demora um pouquinho para carregar. Então tenha paciência. Mas aí depois você pode baixar ele no seu computador e tal, né, que aí não tem esse problema. Ele tem 150 páginas, mais ou menos, mas não é um livro para se ler, é um livro para se consultar. Né? A ideia é você vir aqui no sumário, que fica na página 11, e entender qual parte que você vai precisar. Ele tem uma introdução geral, depois dá a definição dos trabalhos acadêmicos, o que é dissertação, tese, monografia, TCC. E aí depois fala a estrutura que os trabalhos devem ter, que essa parte de página 19 é legal, daqui a pouco a gente vai lá. E aí vai explicando cada um dos elementos. Né, os elementos pré-textuais é antes de começar o texto. Aí tem a explicação do que é cada uma dessas aqui. Para o nosso trabalho na disciplina, é quase tudo opcional. Mas se você vai fazer TCC, TCP, dissertação, tese, aí essas coisas começam a ser obrigatórias em alguns casos. Mas deixa para você preocupar sobre isso depois. Aí os elementos textuais é o próprio texto, e depois pós-textuais é o que vem depois do texto, como o nome diz. Regras gerais de apresentação, margem, espaçamento, páginas, a numeração de seção, esse tipo de coisa. Essa parte aqui das ilustrações e tabelas é importante, a gente vai dar uma olhadinha. E aí depois aqui fala de projetos de pesquisa, que vai ser o nosso último tema na disciplina, a gente vai falar um pouco também, mas é bom vocês saberem que tem aqui para consultar. Essa seção 6 parece que tem a ver com a nossa disciplina, mas na verdade não tem. Isso aqui é para quem vai fazer dissertações de mestrado composta por 2 artigos, por exemplo. Então, desconsidera essa seção 6, que não é o nosso ponto. Para a gente, as seções mais importantes são a 7, a 9 e principalmente esses modelos de referência que estão dentro da 9. Então, é a 7 e a 9 que são os essenciais para a gente, como que funciona as citações e como que faz referências. Mas, como eu fui falando, tem várias coisas interessantes aqui no meio. Quer ver? Eu gosto muito desse esquema que eles fizeram aqui na página 19. Né? Esse quadro que vai falando quais são os elementos pré-textuais, os textuais e a ordem deles. Né? A capa, aí depois folha de rosto, aí essas outras coisas são opcionais. Mas, por exemplo, o resumo está aqui, que aí é um jeito de você saber o que vem antes e o que vem depois, certo? Aí depois tem modelo de capa, né, que é igualzinho o modelo que a gente usa no artigo. Então isso aqui a gente segue à risca. A lombada, aquela lateral, não faz sentido para a gente, né? Aqui tem as definições de monografia, TCC, tarará, com aquele textinho que é para colocar na folha de rosto. Eu acho que aqui embaixo tem o modelo da folha de rosto, né, que é a segunda capa. Né? Tem a capa e depois tem esse outro tipo de capa aqui que a gente chama de folha de rosto. E aqui tem esses textinhos, que são os textos padrões para colocar aqui. Aí, vamos na página 63, que é onde fala das ilustrações. Aqui tem equações e fórmulas para quem se interessar, mas ilustrações que são desenhos, esquemas, fluxograma, fotografia, gráfico, organograma, planta, quadro, figura, imagem. Todas essas coisas são ilustrações. E aí aqui está explicando o que tem na parte superior, tem que ter na parte inferior. Na superior é o título, na inferior é a fonte.
Mesmo que tenha sido você que fez, tem que colocar a fonte, dois pontos, elaborado pelo autor. Não me pergunta por quê, mas é o costume. Eu acho bem sem sentido, mas é o costume e a banca vai te criticar na hora de um TCP, por exemplo, TCC, se você não fizer isso. Tem que colocar fonte, dois pontos, elaboração própria, se foi você que fez. Aí você coloca a fonte dos dados, se você pegou dados de outros lugares. Aí aqui um exemplo de uma figura. E aí um quadro é uma tabela composta principalmente por palavras. Está vendo que predominam as palavras. Enquanto que a tabela predominam os números, informações quantitativas, desse tipo aqui. Certo? Aí, na disciplina, eu aceito aquelas tabelas mais coloridas, uma linha de cada cor, porque em empresas costumam fazer assim. Mas em trabalhos acadêmicos, quanto mais científico, mais quantitativo, mais as tabelas são assim, sem coloridos nem nada. Mas na nossa disciplina pode fazer colorido, não tem problema. Mas esse aqui é o modelo das coisas mais científicas. Aí tem vários comentários sobre tabelas, a gente vai ter alguma aulinha sobre isso. E aí vamos lá para seção 7, que é onde fala das citações. Tá vendo aqui na página 85, aí começa explicando o que são as citações, citação direta curta, e aí dá exemplos, as citações diretas longas, que tem que fazer essa formatação diferente, quando tem mais do que 3 linhas. Tá vendo aí? Ele dá diversos exemplos. A citação indireta, que a gente trabalha muito em sala de aula, tanto mencionando o autor como parte do texto, como o autor no final, desconsidera essa cor azul que eles colocaram aqui. Isso foi só a formatação deles. A citação de citação, aquela história do APUD, de quando você está citando alguém que citou outra pessoa. Então está nessa página aqui, 87, bastante importante. E aqui dá exemplos. Aí fala dos diferentes formas de fazer as chamadas. A gente usa essa aqui, sistema autor-data. Então nem vou passar muito por isso aqui. E aí vem as referências, que é a seção 9. Olha lá. E aí explica a lógica de cada um dos tipos de referência, dá uma explicada e depois na seção 9.3 tem os modelos de cada um. Cadê? Tá longe. Muita explicação, tiram todas as dúvidas aqui, está muito explicado. Ficou muito bom esse novo manual da Unifal. Aí aqui vem os modelos, quando você vai citar um livro inteiro, a parte de uma monografia, capítulo de livro principalmente, que a gente usa muito, aí tem que colocar esse in no meio aqui. Publicação periódica, que é um artigo de jornal, trabalho apresentado em evento, dissertação, e aí vai um monte de coisa, legislação, leis, decisões judiciais, filme, e várias outras coisas. E aqui no meu site a gente tem essa página, lincolnfrias.org/referências, eu deixo até aqui no menu, que eu tenho a mesma coisa aqui, mas de maneira mais sucinta, mais direta, alguns exemplos de artigos, de livro, de capítulo de livro. A ideia é que a minha página mostre exemplos que sigam as mesmas regras aqui do manual. Só que eu vou mais rápido, mais direto, e aqui o manual está mais explicado, que eu acho que pode tirar alguma dúvida que vocês tiverem também. Certo? Então era isso o objetivo desse vídeo. Usem o manual da Unifal para tirar as dúvidas, tanto aqui na disciplina quanto depois, porque ele é a autoridade de como fazer a formatação aqui na Unifal. Certo? É isso. Até mais.